Vamos ao nosso fechamento do mercado de hoje. Temos o nosso radar Jales Machado. Ela recebeu um questionamento sobre a oscilação atípica que teve as suas ações. Essas oscilações não correspondem até hoje a um aumento na sua cotação de 10%. E a Bolsa de Valores está questionando a empresa e perguntando se tem algum fato relevante que não foi divulgado para o mercado, se tem alguém sabendo de algo. Será que tem alguma coisa, pessoal? Então vamos entender um pouco sobre Jales, aqui trazer um pouco dos seus dividendos, o gráfico que está acontecendo também. Vamos falar aqui dos seus produtos, tá? Dessa diversificação. Também temos aqui notícias importantes. Temos aqui o açúcar subindo forte e recentemente eu fiz um conteúdo aqui para vocês, porém eu não marquei a ação de Jales, né? Então quando traz Raízen, Jales e São Martinho, açúcar e etanol, se os preços estão subindo, aí faz preço nessa ação. Se estão caindo, também faz preço nesta ação. Então, ó, Raizen decepcionou, mas pode explodir cotação. E no caso, eu estava falando sobre o açúcar e o etanol que vem subindo e subindo forte. Vamos falar sobre isso. Temos aqui a cotação do açúcar, vamos olhar também para o dólar. Temos aqui os nossos alvos de Jales Machado, nesse momento, negociava praticamente numa região aqui de suporte, 6,38, tá? Vamos comparar entre Raiz, em São Martinho, Jales Machado, também olhar porque o etanol, nessas últimas movimentações, desde o dia 31 de maio até o dia 28 de junho, subiu mais de 10% o litro, tá? Mas se a gente olha para dezembro de 2023, estamos falando aqui de R$ 2 para 2,50, praticamente um litro. Olha a variação, olha como vai ter o impacto aqui no lucro dessas empresas. Vai ser muito positivo. Temos aqui um pouco das movimentações da empresa, se está comprando ou se está vendendo as suas ações. Se está comprando, serve-se aqui para uma análise para a gente ficar ligado onde ela acredita que o preço está baixo, tá? Também temos aqui o movimento do papel, das ações alugadas, se está caindo, se está subindo, como que estão, tá bom? E no final do vídeo vamos trazer aqui um pouquinho na nossa comunidade e pesquisar um pouco sobre Jales, tá? Porque Jales aqui eu dei a minha opinião do resultado, que o resultado foi bom, teve alguns pontos aqui, tá? E uma proposta de dividendos que a Jales tem aqui e vai pagar dividendos em breve, tá bom? Então, sendo assim, todos os dias a gente fala de manhã, às 7 horas da manhã, sobre todos os comunicados das mesmas ações que a gente trazem aqui sempre. Se você tem alguma dessas ações, então considere se inscrever no canal, porque sempre que tiver fato relevante ou algo, alguma matéria ou notícia, estarei comentando para a gente entender se isso muda os preços, tá? Então vamos aqui para cima, se inscreva, não esqueça aqui de deixar o seu comentário, que é muito importante para o nosso canal. Então vamos começar por Jales Machado e esse comunicado que a gente precisa entender. Um questionamento da Bolsa de Valores sobre a oscilação atípica. Atípica porque a gente olha aqui essa oscilação e tivemos um volume muito forte no dia 1 aqui, tá? No dia 1º. Então 12 aqui milhões aqui de volume, tá? Antes 3, 4, 3, 2. Então um volume 4 vezes maior. E aí ela pede que Jales Machado tem algum conhecimento? O que, que aconteceu, né? Justifique aqui para gente. E aí a Jales, ela responde, né? Em resposta ao ofício, a companhia vinha a público esclarecer que não possui conhecimento dos fatos que podem estar influenciando o comportamento dos investidores em relação às ações da companhia, tá? Então, ó, por fim, a companhia reforça o compromisso em manter o mercado aqui informado na forma da legislação e da regulamentação atual em vigor. Então ela diz que não sabe o que está acontecendo, mas a gente sabe o que está acontecendo, tá? A gente sabe e sabe muito bem. Igual eu comentei aqui no resultado da Raizen, tá? O que está acontecendo? A gente tem um movimento acontecendo, ó, chuvas escassas no Brasil e na Índia puxam o preço do açúcar. E olhando para os produtos da Jales Machado, a gente tem os seus produtos tudo ali praticamente do açúcar, ó, açúcar cristal, açúcar orgânico, aqui etanol, tá? Então as receitas vêm diretamente aqui do açúcar. Então a gente precisa entender que o preço do açúcar subindo, isso é positivo, preço do açúcar caindo, a gente tem oportunidades para comprar ação mais descontadas em alguns dos momentos, tá bom? Então é interessante. Aí, Silas, como que isso impacta tanto? A ação estava descontada? Na minha visão, eu já tinha feito o conteúdo aqui para vocês, falado que esse preço aqui é um preço bem atraente, bem oportuno, nessa região de 6,50, né? E poderia ficar lateralizando até a região de 8, nesse alvo aqui. A ação já está 7,72. E olhando para a nossa comunidade, onde eu sempre compartilho com vocês, eu coloquei ó, no dia 20 de junho. O resultado foi bom,
Mas o resultado financeiro, mais o hedge, atrapalhou as linhas do lucro. E o lucro caixa aqui, tá? Que antilucro agora é prejuízo de quase o dobro. A alavancagem aumentou, foi ruim. O CAPEX da safra 24-25 e o guidance aqui também, menos 7,7, isso é positivo. A movimentação de preço e opinião sobre já caiu e chegou em nosso alvo, que era 6,50. É um ótimo preço, olhando a empresa. Esse 6,50 era um preço muito oportuno naquele momento, no dia 20 de junho. E hoje estamos no dia 2 aqui de julho, então não faz tanto tempo. Temos essa proposta de dividendos chegando aqui da Jalles, ó, 19 milhões, mais 1 milhão adicional, tá? Então 20 milhões no total, por 303 milhões de ações, tá? Então isso dá entre 7 a 8 centavos por ação, que o pagamento vai ser no dia 20 de setembro de 2024. Então, sabendo disso, pessoal, a gente pode ver que tanto o açúcar quanto o etanol faz preço nas nossas ações, a gente precisa ficar sempre de olho. De olho nesse site aqui, ó, vê se está passando alguma propaganda aí em cima, mas você sempre fique de olho, ó, no CEP aqui, e coloque o indicador semanal e o mensal, porque quando esses preços começam a cair, eles eles vão cair, vai ser uma curva assim, ó, vão cair. Só que, quando começa a subir, eles vão subir de novo. E aí a gente tem entre safra agora, tá? Então, temos que entender também que quando bateu esses R$ 2, quem lembra aqui, teve uma proteção, né, de uma empresa fixando os preços a R$ 2. Então, a empresa mostrou para o mercado que de R$ 2 para baixo, o etanol não vai cair. E aí já garantiu compra de etanol a R$ 2, fez um contrato. E aí, daqui para cima, a gente pode voltar a subir aqui com as ações da Jalles e também com as ações de Raízen. Igual eu falei para vocês, pessoal, não tenho ainda um preço justo, não conseguiria também fazer aqui a projeção de dividendos por causa de alguns pontos que a empresa ainda não deixou claro. Tá? Então, eu vou tentar fazer um valuation aqui para a gente entender qual que é o preço justo de Jalles pelo fluxo de caixa, para a gente entender se está descontado. Está pagando 6% nos últimos 12 meses, está pagando dividendo uma vez por ano. Aqueles 6 centavos é referente a esse ano de 2024 que a gente tem. O próximo dividendo é só em 2025, tá? Então, como podemos ver, ó, anuncia uma vez por ano. Então, 2022 anunciou uma, 2023 outra. Qual que é o pulo do gato aqui da Jalles Machado? É o potencial que ela tem de subir. Porque do mesmo jeito que ela bateu aqui no 6,50, ela pode voltar a subir e tocar ali nos R$ 9, tá? Então, Silas, como isso pode acontecer? A gente olha o açúcar, ó. SBV4, o açúcar aqui, número 11, os futuros de outubro, tá? Então, esses contratos aqui, a de outubro, está com uma alta de 2,2% no diário. E eu disse para vocês que ficar de olho, porque estava em tendência de alta e impacta as nossas melhores ações. O dólar também, ó, não dá sossego, já está 5,68. E isso nos mostra aí umas receitas maiores, Raízen, Jalles Machado, tá? Então, ó, podemos ver que, olha isso, ó a tendência de alta, rompeu aqui a primeira região de 19,33, agora estamos com 20, tá? E aí os próximos alvos seria buscar pelo menos essa região de 22, depois buscar os 23, aí por causa do que está acontecendo com o preço do açúcar aqui no Brasil e na Índia, tá bom? Então isso está elevando o preço do açúcar. Agora falando e comparando uma com a outra, Raízen, São Martinho, Jalles Machado, a minha visão é que entre essas três empresas eu tenho uma visão assim. Se você está olhando para a Raízen, você está olhando praticamente para uma holding. São Martinho e Jalles, eu acho que é mais alinhado para uma comparação elas por elas, tá? Por que uma holding? Porque aqui a gente tem supermercado, temos energia, temos parque solar, temos aqui postos de combustíveis, temos bastante coisa aqui na Raízen. Na Jalles Machado, os produtos aqui, a gente tem esses produtos, tá? Açúcar, etanol, aqui cereantes, tá? Os produtos orgânicos, tá bom? Então, temos que entender a diferença de uma ação com a outra. Eu acho que a São Martinho, olhando para todos esses indicadores, fica com a nossa vaga de top pick. A segunda fica com Jalles Machado. Se você não curte muito São Martinho, entre Raízen e Jalles, podemos ver que pelos indicadores, a Jalles está em primeiro, tá? Agora falando um pouquinho aqui dessa parte, se a empresa está comprando ou vendendo as ações, podemos ver que
a empresa está vendendo devagarzinho em alguns topos, ó. Porém, o que me chama a atenção foi essas compras aqui entre 7 e 6. Então, isso nos mostra um preço onde a empresa tende a defender, tá? A parte compradora. Aqui a compra foi muito maior do que essas vendas que teve aqui bem pouquinho. Pode ser algum administrador da empresa, tá bom? Conselho de administração, pode ser também aí isso. Agora o gráfico das ações alugadas, a gente vê um movimento de alta, ó, e a gente fala que não podemos deixar isso acontecer. Cotação em queda, aluguel em alta. Na hora que ele cruza aqui, isso traz uma pressão vendedora para o papel, ó. Porque subiu e o que aconteceu? Caiu. Não conseguiu voltar. Só que agora a cotação voltou e os vendedores, certeza que eles vão ceder, igual cedeu aqui e voltou a entrar vendido de novo, mas acredito que eles irão ceder aqui por causa das commodities, né? Porque o açúcar e etanol não é parte aqui que temos que entender que o governo controla o preço. Não, é o mercado que controla o preço. Então, o mercado. Agora, falando um pouquinho dos nossos alvos, podemos ver que estava em tendência completamente de queda. Aqui, por enquanto, se fechar aqui nessa região, tudo bem. A gente tem um alvo de volta praticamente para a região de 7,28, tá? Então, aqui seria uma região 7,28, uma região de alvo aqui para Jales. E uma confirmação de que continuaria subindo forte é esse rompimento dos R$ 8. Então, colocaria aqui esses R$ 8 como rompimento. A gente precisa ficar bem de olho aí para ver se vai ter esse rompimento da Jales Machado. Então, essa foi a análise de hoje. Não adianta a gente colocar aqui os indicadores, tá? Porque os indicadores estão aqui diferentes por ser nova na Bolsa de Valores, aqui. Então, não adianta a gente trazer indicadores. O que daria muito certo era um valuation pelo fluxo de caixa, tá? Pra gente entender, tá bom? Então é isso. No vídeo de hoje falamos sobre Jales. Se você tem alguma sugestão da ação pra gente trazer às 18h30 amanhã, já deixa aqui nos comentários. Se tiver algum fato relevante, com certeza eu vou trazer aqui para vocês. Meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.